Nesse vídeo eu quero trazer para você, policial militar que é novo na carreira, ou você que já tem o primeiro quinquênio, que já tem alguma certa experiência, mas que ainda tem uma dificuldade de entender o que é o procedimento disciplinar ou simplesmente PD. O PD nada mais é do que um processo administrativo disciplinar. É um PAD, é o famoso PAD, só que a gente usa como a nomenclatura aqui como procedimento disciplinar. E já tem alguns doutrinadores que já chamam o procedimento de forma equivocada, que na verdade o correto é processo. E de fato é um processo disciplinar. E o que visa o PD? E qual que é a norma que institui o PD? É o comandante-geral da PM que instituiu, que numa canetada ele consegue alterar algumas normas? Não, não é, tá? O PD ele é previsto no próprio regulamento disciplinar da polícia. E o que é esse regulamento? O regulamento é uma lei complementar, é uma lei que foi criada, foi editada pela Assembleia Legislativa lá em 2001. A lei complementar, se você der um Google, você vai pesquisar, Lei Complementar aqui de São Paulo 893 de 2001. Portanto, tem previsão legal, tá? O PD, assim como outros procedimentos aí da polícia, como, por exemplo, o processo regular aí, CJ, CD, que é o Conselho de Justiça, enfim, PAD, são punições, são processos, na verdade. Punições não, punição é a consequência. Mas são processos que existem previsões, que tem previsão legal para isso. Tá? Não depende de norma interna da polícia, não. É uma norma externa que visa regulamentar. Por isso que vem o RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Então, quando você ouvir dizer que um policial militar, ou até mesmo você, for citado ou intimado para depor como testemunha num PD, saiba que aquele procedimento ali visa apurar uma infração disciplinar cometida pelo policial militar, que você vai responder ou como um acusado ou como testemunha, certo? Ou você pode dar aso, né? Ou você pode iniciar um PD contra alguém por meio de uma comunicação disciplinar. Então, acabei já antecipando um pouco. Como que começa um PD, né? O que é, a quem ele se destina e quais as punições previstas para o PD. De primeiro momento, quando eu tento trazer para os meus clientes, não se preocuparem no primeiro momento quando você estiver respondendo um PD. Se preocupa quando você tiver para responder um inquérito, porque daí vai mexer com a sua liberdade, dependendo da situação. E o inquérito, normalmente, quando você responde um inquérito, e esse inquérito ele vira processo, enfim, normalmente você já cometeu, basicamente, uma infração disciplinar. Então, vai correr em duas esferas, né? Mas eu não vou atrapalhar aqui o andamento, não. Primeiro, como que começa um PD? Vamos lá. Depois eu entro nessa questão de inquérito, onde a pessoa responde tanto criminalmente quanto a questão disciplinar. Mas o PD visa basicamente o quê? O policial militar ele cometeu uma infração disciplinar, alguém viu essa infração e alguém comunicou para o seu superior que você, em tese, cometeu uma infração disciplinar. E quais são as infrações disciplinares? Tem uma grande quantidade de infrações. E aí, se você for lá no parágrafo único do artigo 13, lá do RDPM, você vai ver que são 132 itens que você pode cometer, isso só de forma exemplificativa. Tá? De forma exemplificativa. Deixar de usar o uniforme de forma correta, ou dentro do procedimento instituído, você chegar atrasado, você não prestar continência para o superior, uma série de faltar ao serviço, entre outras infrações que o policial pode cometer. E quais as punições, né, que são previstas no PD? As punições elas não visam demitir o policial. Então, por isso que eu sempre falo, num PD, num primeiro momento, você não precisa se preocupar tanto. É óbvio que cada caso tem que ser analisado de forma individual. Por quê? Porque se você onerar demais o advogado que você tem, a associação que você paga, para resolver PD, você vai acabar onerando demais e tirando a energia que esse escritório que vai te defender, esse advogado, para processos ou procedimentos que visam excluir o policial militar. Esse sim você precisa se preocupar, esse sim você precisa despender de mais energias ali para poder se defender. Eu não estou dizendo que o PD é um procedimento que você tem que deixar de lado, nada disso. Mas que é perfeitamente possível o próprio policial militar
fazer a sua autodefesa. É claro que não é só com esse vídeo aqui que a pessoa vai ficar um expert na defesa do procedimento disciplinar. Não. Mas já vai te ajudar, já vai te dar um norte, por exemplo. Então vamos lá. Como que nasce um PD? Normalmente, um PD ele nasce por meio de uma comunicação disciplinar. É o padrão. Então, um sargento, um CGP, ou um tenente, ou enfim, um supervisor regional, capitão, enfim, qualquer tipo de superior hierárquico, ele visualizou um policial militar que esteja no cometimento de alguma infração disciplinar, ele pode fazer a comunicação. Na verdade, pode não, ele deve, né? Então, o que ele vai fazer? Imagina, o CGP, ele vê um subordinado seu. Ele vai lá e comunica. O que é o comunica? É a famosa parte. Ele vai fazer uma parte, que é um documento oficial da polícia, e ele vai direcionar aquele documento para o seu comandante. E embora o sargento, ou o tenente, ou o capitão, ele seja já um superior hierárquico seu, ele tem um dever de comunicar para o superior de todos vocês. Então, por exemplo, um CGP, ele está na mesma unidade que a sua. Então ele comunica para o capitão da companhia. Mas, por exemplo, se for um supervisor regional, ele é um capitão de uma outra companhia, ele está ali trabalhando de forma esporádica, por exemplo. Ele visualizou um policial que ele não é subordinado diretamente a ele, que estivesse cometendo uma infração, que estivesse com um uniforme irregular, enfim, ou que chegou atrasado. Então ele vai comunicar aquele policial para o comandante dele. Se o próprio comandante for a pessoa que visualizou ali, o policial militar por exemplo, o próprio capitão, por exemplo, que é seu chefe direto, e ele já vislumbrou que você cometeu uma infração disciplinar, ele não precisa fazer a comunicação, ele já pode instaurar direto o procedimento. Ele já pode instaurar direto o procedimento que ele inicia com o termo acusatório. O termo acusatório é como se fosse uma denúncia do Ministério Público. Então ali ele vai descrever a falta que você cometeu. Não precisa de indicar o item, tá? O item, porque o item lá do artigo 13, do parágrafo único lá do RDPM, não. Ele vai simplesmente descrever para a autoridade que vai apurar, que seria o seu comandante direto, a falta que você cometeu. Comunico a vossa senhoria que no dia tal visualizei o fulano de tal, militar tal, nas seguintes condições: uniforme irregular ou chegou atrasado. Enfim, ele vai apontar ali, ele vai descrever os fatos. Eu vejo que tem muito sargento, tem muito militar que ao fazer uma comunicação disciplinar, ele quer trazer muito detalhe. Não precisa disso, não precisa, tá? Porque o policial militar ele não vai ser punido só com base na sua comunicação disciplinar. É para isso que existe o procedimento, é para isso que existe o processo, é para isso que vai ter indicação de testemunhas, é para isso que vai ter uma audiência, é para isso que vai ter um julgamento. Então não precisa. Uma parte com uma folha ali, uma lauda só, já é o suficiente para você descrever. Comunica a Vossa Senhoria que no dia tal visualizei o soldado tal chegar atrasado, ou comunico que no dia tal o fulano de tal chegou atrasado. Ponto. Não precisa justificar. Agora, se quiser justificar, esclareço que entrei em contato com o militar e que aí não tem problema, mas eu acho que é desnecessário porque você vai trazer muita informação que não precisa. Deixa que o militar, por exemplo, que vá responder, deixa que ele faça a sua defesa. E aqui eu não estou apontando que é para dificultar, não, é para facilitar mesmo a vida de todo mundo, porque quanto mais você escreve, mais complicada você pode deixar a sua vida, por exemplo, que se você comunicou e de repente não tomou alguma ação, então pode inverter para você mesmo. Mas enfim, eu já vi situações muito peculiares nesse sentido. Então, visualizou um militar cometendo uma infração, ou que já cometeu, por exemplo, só faça a comunicação de forma muito sucinta e simples, porque daí você vai estar cumprindo o próprio regulamento, que ele mesmo pede para você ser conciso, né, bem objetivo. E você, policial militar, que cometeu a infração disciplinar, por exemplo, geralmente o seu superior vai questionar: você está sem colete, o que aconteceu? Esqueci e tal. Não tem muito o que falar. Espera a comunicação. Óbvio que não é você ser soberbo, nada disso. Respeito na polícia militar, ela é a base, né? É a base de tudo. Mas não tem muito que... Assim, se o capitão ou o superior ali for te comunicar, já estiver claro e cristalino que ele vai fazer a comunicação disciplinar, não tem muito o que fazer.
ok, tenta corrigir ali de forma imediata a falta que você estava cometendo. Estou dando um exemplo aqui da falta de colete, por exemplo, ou você tiver com um uniforme irregular, de forma fora do padrão, por exemplo. Tenta sanar aquela irregularidade e, sim senhor, e acabou. Não tem muito o que questionar, não tem que... Por quê? Porque de uma falta simples que você pode tentar justificar, acaba virando um problema que você acaba que, né, virando uma bola de neve depois, porque daí a pessoa, o signatário que a gente chama, né? O signatário é a pessoa que comunica a infração. Ele vai querer colocar outros fatos ali que no final da apuração ou durante a apuração do PD pode a autoridade julgadora, né, a autoridade que vai te julgar, que seria seu comandante direto, ele pode entender que você cometeu outras infrações, diferente daquela, ou além daquela que o militar que te comunicou. Então, recebeu uma comunicação disciplinar ali, tenta sanar no primeiro momento, e sim senhor, não senhor, né, como diz o ditado aí na polícia, e bumbo no pé direito, acabou. E como que funciona, né? Beleza, o sargento, o cabo, enfim, não importa. Até o soldado que for mais antigo, ele te comunicou, e isso vai para frente. Toda vez que eu sempre comento, né? E a gente aprende que o papel ele tem um destino. De boca, você consegue resolver uma série de situações, mas uma vez colocando no papel, o papel ele sempre tem um destino. Então, essa parte, ela vai ser encaminhada para o seu comandante, e esse seu comandante ele vai deliberar. Ou ele pode entender que você cometeu já a infração e já está claro e cristalino as provas, e ele pode entender que já é caso de instauração de procedimento disciplinar, então ele vai mandar elaborar o termo acusatório, ou se ele ficou com dúvida, o que ele vai pedir para você fazer? Ele vai pedir para você fazer uma manifestação preliminar. O que é isso? Simples, é uma defesa prévia. O capitão, basicamente, ele vai falar assim, ô fulano, olha, recebi aqui uma reclamação sua, basicamente isso, tá? Tem uma indicação aqui que você cometeu em tese uma transgressão disciplinar. Mas eu tô com dúvida. Você pode explicar o que aconteceu exatamente? Basicamente isso. E não tem formalidade, gente. Na hora de fazer a manifestação preliminar, é uma parte que você vai fazer. No assunto você vai colocar manifestação preliminar e na referência lá você vai colocar a ordem de serviço que determinou. Você não é obrigado a fazer, tá? Não é obrigado. Não é porque tem uma ordem de serviço que você é obrigado. Mas de qualquer forma... na dúvida, e se você acha que você já está sendo perseguido ali na polícia, eu indico você contratar um advogado, sim, e deixar que o advogado tome às vezes disso. Porque às vezes tem muito PD que a gente sabe que é perseguição mesmo. Outros não. Tem muito policial que é muito novidade. Então tenta fazer uma manifestação de forma simples. Olha, esclareço que no dia tal, e tem coisa também, vamos lá, tem fato que não tem muito o que questionar, não tem muito o que contestar, na verdade. Você imagina que você estava na viatura fazendo patrulhamento e você estava sem colete, por exemplo. Você sabe que é obrigatório usar o colete, a corregedoria te rondou e enfim, visualizou você sem colete, por exemplo. Qual que vai ser a sua tese de defesa? Não tem muito o que fazer. Muita gente acha, vou contratar um advogado porque ele vai criar uma tese e essa tese vai, nossa, já vou conseguir me livrar. Não vai, eu já te adianto, não vai. Então, nesses casos, por exemplo, que eu acho que a defesa, ela pode ser exercida pelo próprio policial militar e, às vezes, você reconhecer o erro faz parte da própria defesa também. Agora, milagre quem faz é só Deus, não tem muito o que fazer nesses casos. Agora, é diferente, por exemplo, se você entrou para a companhia para usar o banheiro, você entrou na companhia para fazer algum relatório, alguma coisa nesse sentido, aí você está coberto. Eu entendo que você conseguiria, em tese, justificar uma falta disciplinar por ausência, por exemplo, do colete. Ok? Por quê? Em tese, você está num lugar seguro, existem outros policiais na companhia que também trabalham sem coletes, o próprio pessoal da administração. Então você conseguiria justificar. Agora, quando você está na viatura, falar que esqueceu, será que é? E aí eu acho que é pior. Por quê? Porque, que nem eu falei, você foi comunicado por uma infração disciplinar. Aí você tenta se defender, você pode até ser enquadrado em outra infração, que seria faltar com a verdade, por exemplo. Embora eu tenha o entendimento de que na sua defesa você pode mentir. E você, na minha opinião, tá? E que você não pode ser punido
por tentar, sei lá, usar uma mentira para justificar. Porque eu entendo que você, como acusado, você tem uma ampla defesa. Então, agora, diferente da testemunha, você vai mentir, tá? Testemunha comete crime de falso testemunho, e aí sim pode cometer crime, inclusive. Então, resumindo, recebeu lá uma ordem para fazer a manifestação preliminar, é a defesa prévia. Se você não tem justificativa, esclareça que no dia tal realmente fui abordado pelo fulano de tal e realmente eu estava sem... Acabou, não tem muito o que fazer, não adianta, tá? Ou então, pretendo fazer a minha defesa através de defesa técnica por um advogado, que se manifestará em momento oportuno. Você pode também usar esse termo, tá? Basicamente isso. O capitão, por exemplo, vai receber aquilo ali, ele pode entender que você justificou ali. É muito difícil. Assim, para ser bem honesto com vocês, o pouco tempo que eu fiquei em JD, uns 2 anos, eu nunca vi nenhuma falta ser justificada por manifestação preliminar. Com exceção quando o policial, por exemplo, já tem um documento falando que não tem coldre, falando que não tem a bota, e aí por conta de uma inércia do Estado, aí o policial foi punido. Então é muito comum isso. Então quando tem esse tipo de situação, na própria manifestação preliminar ali, você já indica o documento e a parte que você fez a respeito e você normalmente consegue. Fora esses casos, é muito difícil você conseguir justificar. É muito difícil porque é uma cultura da própria polícia, tá? Porque alguns casos daria para justificar. Se a manifestação preliminar fosse uma defesa prévia, vamos usar esse termo, tá? Fosse bem elaborada, daria. Mas de praxe, a autoridade ali entende que é o caso de você responder o procedimento disciplinar e aí já marca uma data de audiência. Outra dica que eu recomendo: marcou a audiência, você vai ser citado. Então você vai receber uma citação dizendo, olha, por ter no dia tal, esse é o termo acusatório. E aí já tem a citação. E aí vai indicar que no dia tal você cometeu a infração tal, prevista no item tal, etc e tal. E aí marca lá o dia de audiência. O que eu recomendo? Se você, por exemplo, foi rondado por alguma equipe de CFP, CGP, ou até pela corregedoria, eu recomendo você indicar como testemunha quem te comunicou. Porque é um direito seu. Se a administração ela não indicou nenhuma testemunha, eu indico você. Se você quer causar, vamos dizer assim, causar, né? Eu indico, é um direito seu. Você pode arrolar até 4 testemunhas. Agora, vai te ajudar ou vai te atrapalhar essa testemunha? Porque vamos imaginar que foi algum policial da corregedoria que te abordou, por exemplo. Ele indicou lá que você estava sem colete. Se ele falou a verdade e colocou no papel aquilo que é verdade, qual que é o sentido você chamar esse policial que te comunicou da corregedoria, por exemplo? Qual que seria o objetivo? Só para atrasar? É um direito seu? Mas eu entendo que nesse caso a autoridade ela pode sim indeferir esse pedido porque não vai contribuir. Mas se ficou dúvida, por exemplo, e você conseguir demonstrar que não foi bem assim que aconteceu, que na verdade você não estava patrulhando, que você tinha acabado de sair do estabelecimento lá, que estava almoçando, por exemplo, ou que tinha acabado de sair da companhia, que estava colocando, etc e tal. E se ficar dúvida nesse sentido, eu acho que tem que indicar sim as testemunhas. Muitas vezes não tem muita testemunha, tá? Às vezes se foi o próprio capitão, por exemplo, que te comunicou ou que visualizou, não tem muito o que fazer. Mas eu sempre recomendo colocar as testemunhas. Não vale testemunha de referência, tá? Porque tem que ser testemunha de fato. Então, por exemplo, se você estava na companhia, almoçando, e aí chegou a corregedoria, rondou todo mundo e comunicou, a testemunha serve justamente para falar, olha, mas tinha vários outros policiais ali sem colete também, por que a corregedoria só pegou um? E isso vale para outras situações também. Como que é exercício da defesa na própria audiência? Primeiro é ouvida as testemunhas de acusação. Normalmente a testemunha de acusação seria a mesma de defesa, lembrando que a administração ela pode arrolar as 4 testemunhas dela e a defesa também pode arrolar as 4. Mas, assim, grosso modo, no geral, são 2 testemunhas no máximo, a menos que seja um caso muito, assim, complexo, e aí tem vários policiais envolvidos, né? E aí você costuma colocar várias testemunhas. E o capitão, ali, o presidente que estiver presidindo, pode ser realizado por tenente também, desde que ele esteja na função de capitão.
ele vai querer um procedimento comum, igual ao do processo penal. Ouve-se a testemunha de acusação, ouve depois a testemunha de defesa e depois tem um interrogatório. O interrogatório é basicamente o quê? O policial, acusado, no dia tal você estava sem colete? Basicamente isso, né? Então se você está sem colete, eu sugiro, se não tiver matéria de defesa, colaborar. Não, capitão, estou ciente, eu recometi, eu entendo que a minha falta ela não se justifica e eu estou aqui para aprender e eu aceito a reprimenda. Acabou. Se for a primeira vez, você vai receber uma pena baixa ali, geralmente uma repreensão, e se for grave, você pode responder, pode pegar até um dia de permanência e tudo mais. Então, basicamente é isso. As punições previstas no PD são advertência, que é muito raro, tá? Tem muito policial que ou ele coloca no papel e deseja uma punição maior, ou geralmente ele já te dá uma advertência, que é a famosa comida de rabo, na frente de todo mundo, e não coloca no papel. Eu sugiro que se todo mundo pudesse fazer isso, seria mil maravilhas pro policial. Porque não vai em assentamento e tudo mais. Mas a forma correta é ter o procedimento formal e no final lá aplica a advertência. E aí essa advertência ela pode ser no meio pode ser numa preleção, pode ser individual, mas ela não vai para o assentamento. Já a repreensão, que é um pouco mais grave, ela necessariamente você vai ser punido por uma repreensão e vai constar no seu assentamento. Ok, não muda nada, a sua vida segue normal e você não muda comportamento. A depender da gravidade da infração, você pode ter penas até 15 dias de permanência disciplinar. Então, assim, é muito difícil, tá? Dificilmente, assim, particularmente eu já vi 10 dias, 8 dias, é muito comum. Agora, 15 dias eu nunca vi. Porque quando a pena é muito grave, a infração disciplinar ela é muito grave, a administração costuma fazer, não o PD, né? Ela costuma elaborar não o procedimento disciplinar, ela costuma elaborar, por exemplo, outro processo disciplinar que visa a exclusão do policial, e não o PD. Como eu disse anteriormente, o PD ele não visa excluir o policial das carreiras da polícia. Não visa excluir, não visa expulsar, nada disso. Ele visa dar uma reprimenda ali que entenda que seja necessário para ele não cometer mais aquela infração. Quando o fato é muito grave, aí se você instaura um conselho de disciplina, que são para policiais acima de 10 anos, ou um procedimento administrativo disciplinar, que é o PAD, que para policiais com menos de 10 anos. Basicamente a mesma coisa, tá? Então é isso. Finalizamos a questão das punições. Voltando, né? Tem a pena de detenção também. Então, advertência, repreensão, permanência disciplinar, detenção. A detenção, e salvo engano, dentro do PD, você tem também a proibição do uso do uniforme, que são para policiais militares que já estão na reserva, né? Ou que já estão aposentados. Basicamente são esses. Que eles também respondem pelo regulamento disciplinar. Muita gente não sabe, mas sim, é a mesma coisa. Vamos lá. Qual que é a diferença da permanência disciplinar, que é a cadeia que o pessoal chama, né? A famosa cadeia, da detenção. A cadeia, na verdade, a permanência disciplinar, quando o policial ele é sancionado com esse tipo de pena, na verdade não muda nada. Ele vai, se for a falta grave, ele vai mudar o comportamento e basicamente assim, ele não perde o dia de serviço, ele vai ficar à disposição do quartel. Ele vai ficar à disposição literalmente do quartel. Se tiver que limpar o quartel, ele vai limpar. Se tiver que ajudar na administração, ele vai limpar. E pode ser convertido em serviço também. Mas basicamente, assim, ele vai ficar à disposição. Tem que entrar em forma. Quando ele é punido com detenção, que também é difícil, tá? É muito difícil. Aí ele perde o dia e ele fica preso literalmente, tá? Ele vai entrar em forma, tudo, mas ele não tem que trabalhar. Ele tá, de fato, ele tá sob a custódia. É como se fosse a prisão mesmo de reclusão lá do preso comum. Então é isso. Aí, vamos lá. Como foi condenado, vamos seguir aqui. Você foi sancionado, você vai receber lá a notícia de que você foi sancionado e você pode recorrer disso. Como é que você recorre disso? Você pode recorrer para o próprio... Vou voltar um pouco aqui só para explicar. Após a audiência,
Após a audiência, você tem lá o prazo para você fazer o interrogatório, você faz o interrogatório, o capitão ou o presidente que estiver presidindo ali, o PD, ele vai te dar a oportunidade para você fazer a sua autodefesa depois. É muito difícil, tá? Os policiais não costumam fazer essa autodefesa. Eles costumam ou indicar advogado ou costumam dizer que, simplesmente não tenho nada a declarar. Eu entendo que isso aí não seria uma defesa, porque a legislação prevê esse prazo de defesa. Então, se o policial militar falar que não tem nada a declarar, eu entendo que fica vago isso aí. Eu entendo que deveria ser indicado um defensor dativo ou um outro policial militar para fazer a defesa desse policial, porque ele ficou indefeso. Assim, grosso modo é isso. Ou então, a administração, por cautela, deveria abrir um prazo para o policial e falar, olha, você tem 5 dias aqui para você apresentar memoriais. O que seria isso? As suas razões finais, a sua defesa final. Já que você não se manifestou oralmente, então você fica, até para não alegar depois uma nulidade. Mas normalmente isso os tribunais não vêm entendendo que isso causa nulidade, mas é um entendimento meu que quando o policial falar, não tenho nada a declarar, ele vai ficar em silêncio. Não estou falando no interrogatório, eu estou falando na hora de fazer a defesa mesmo, que tem essa previsão. E aí, após isso, a autoridade ela faz o julgamento ali, faz um relatório e ela descreve se entende que se o policial cometeu a infração ou não. Aí aplicando ali a sanção que ele entender melhor. Lembrando que essa autoridade que preside o PD, que geralmente é um capitão ou um tenente na função de capitão, ele manda, ele encaminha esses autos, né? Ele encaminha o PD pro comandante dele também, que é o comandante da unidade, do batalhão, e não da companhia. Da companhia é o capitão. Ele encaminha opino pelo arquivamento, justifico a falta, tal. Eu entendo que o policial militar não cometeu a infração por conta disso. Então eu opino pela improcedência, ou pela justificativa, na verdade, né? Ou então opino pela permanência disciplinar de 2 dias, por conta disso, aí ele fundamenta. Isso vai para o CORDOP, né, o coordenador operacional, ou subcomandante da unidade, que aí ele pode concordar ou discordar. Aí geralmente é tão assim, um negócio é tão mal feito, mal elaborado, que não tem nem campo para a pessoa fundamentar. O certo a pessoa, a autoridade, na minha opinião, deveria fazer um despacho fundamentado. Recebo os autos da autoridade que presidiu o PD e concordo integralmente com os termos, mas aí eu acho que ele tinha que fundamentar também. Não é só colocar um X, concordo, discordo. Isso aí é muito quinta série, gente. Eu acho isso aí muito grave. Mas é o que tem e ninguém questiona isso. Eu acho assim, isso eu acho boçal. Mas eu acho que a autoridade que recebeu, ela deveria. É igual um juiz. Um juiz que recebe lá ele despacha, ele tem que fundamentar. Não é colocando X, né? Concordo, discordo. Discordo e majoro a pena para 2 dias. E aí geralmente faz a caneta ali. Eu acho isso aí ridículo, tá? Eu acho isso aí de uma infantilidade, de uma falta de profissionalismo. Mas, ok. Nessas horas que você costuma ver as falhas. Porque não basta concordar ou não. Até porque quem vai aplicar a pena vai ser o comandante do batalhão, não vai ser o capitão que opinou. Mas antes de chegar no comandante do batalhão, tem o subcomandante. Então, voltando, no meu entendimento, ele deveria fazer um despacho fundamentado, dizendo se concorda ou não com a pena opinativa, né, com a decisão opinativa do comandante ali da companhia, e fundamentando. Não precisa ser uma coisa bem fundamentada, não, mas ele fundamentar. E para o comandante do batalhão, na hora que ele dá a decisão final dele, a mesma coisa. E normalmente a gente vê que não é isso que acontece. Normalmente é na caneta, concordo, aprovo e não tem fundamentação nenhuma. O que o policial militar tem que se ater nessas condições? Porque às vezes você cometeu a infração disciplinar, você de fato foi o culpado, moralmente falando, e enfim. Só que se você quiser recorrer disso aí, você tem campo. Por quê? Você vai recorrer da seguinte forma. Como que você vai recorrer disso? Você vai exatamente olhar o quê? Se teve fundamentação. Porque, embora você tenha cometido a falta disciplinar,
Só que ela não foi bem fundamentada. Então você vai se apegar exatamente nesses termos. Então, o primeiro recurso que o policial tem que fazer, ao receber a notícia de que o comandante aprovou o ato, é pegar a cópia integral do PD e observar justamente essa última folha de aprovação de ato. É justamente essa folha. E verificar se foi a caneta, se dá para entender ou não, porque muitas vezes, gente, não dá para entender, tá? Eu já peticionei, por exemplo, em autos do PD, esclarecendo que a autoridade digitalizasse aquilo de forma inteligível, de forma que pudesse qualquer um entender. A pessoa não gosta muito, mas é igual o médico, né? Na hora que faz a receita ali, muita gente não entende. Mas, enfim, eu acho que é pouco profissional fazer dessa forma. Então, enfim. Então você questiona exatamente isso. Você pede o primeiro recurso cabível é a reconsideração de ato. Você chega no comandante, por meio de parte, também é a mesma coisa, e tendo em vista a aprovação do ato, que não foi bem fundamentada, etc e tal, tendo em vista isso, você cria alguma argumentação. E aí você pede a reconsideração de ato. Feito isso, o comandante vai julgar a mesma coisa, aí sim ele vai fundamentar, e aí dessa fundamentação você pode fazer o recurso hierárquico, que vai pro CPI ou pro CPA ou para a unidade acima imediatamente acima, né, superior da sua unidade. Feito isso, acabou esse recurso e ainda foi mantido a pena, a única solução seria, no meu entendimento, você entrar com uma ação já no judiciário. Entrar com ação no judiciário pedindo a anulação de ato administrativo. E aí é loteria. Se você conseguir identificar alguma nulidade, mas daí você só consegue fazer também por meio de advogado, tá? Não tem muito pro militar sozinho, acaba ali no recurso hierárquico. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Então, fazendo um resumo, o PD de imediato, quando você recebe a notícia de que você vai responder um PD, não precisa se preocupar. Normalmente, se for uma falta leve ou até grave, no máximo que vai acontecer é uma permanência disciplinar que vai ser convertida em serviço, normalmente. Não é obrigado, tá? O capitão ali não é obrigado a converter em serviço, mas assim, é pouco inteligente também não converter, até por conta da ausência de efetivo, tudo, ele consegue fundamentar assim essa autorização para converter em serviço. Então, é isso, tá bom? Outros vídeos eu vou fazer agora sobre outros procedimentos disciplinar que visam a exclusão do policial quando ele comete uma falta grave, tá bom? O PD pode ser grave também, mas só que a autoridade entende que não precisa te mandar embora. Então, ó, só punindo aqui administrativamente tá bom, não tem problema. Agora, dependendo da falta, aí você vai responder processo regular. Processo regular, basicamente, é o PAD. Também, o PD também é um PAD, tá? Só muda o nome, mas ele não visa excluir. O CD e o PAD e o CJ já visam, sim, excluir o policial da carreira. É isso aí, espero que goste. Enfim, deixa sua dúvida aí, né, nos comentários, que será um prazer aqui esclarecer. Tá bom? Fica com Deus, grande abraço a todos aí.